Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo da nossa série de vídeos lendo todas as regras da WCA, e dessa vez a gente vai ler juntos aqui o artigo 3 que trata de quebra-cabeças. Vamos lá. Os competidores têm que fornecer seus próprios quebra-cabeças para a competição. Então, diferente de um torneio de xadrez, onde você vai lá e o tabuleiro já está pronto, junto com as peças, no caso a FIDE que fornece, né? A WCA não, você que tem que levar todos os seus cubos. Os competidores precisam estar prontos para entregar seus quebra-cabeças quando forem chamados para competir. Os quebra-cabeças precisam funcionar normalmente, de forma que o embaralhamento normal seja possível. Nada de levar então seu cubo de 1,99, né? Quebra-cabeças poliédricos têm que usar um esquema de cores com uma única cor por face no estado resolvido. Meio óbvio, né? Cada variação de quebra-cabeças precisa ter movimentos, estados e soluções funcionalmente idênticas ao quebra-cabeça original. Quebra-cabeças não podem ter componentes eletrônicos, por exemplo, capacidades Bluetooth ou Wi-Fi, motores, sensores, luzes, etc. Quebra-cabeças precisam ter partes coloridas, que definem o esquema de cores do quebra-cabeça e podem ser um e apenas um dos seguintes: adesivos coloridos, placas coloridas, plástico colorido ou cores pintadas / impressas. Todas as partes coloridas de um quebra-cabeça têm que ser feitas de material semelhante. Se não no blind, né? Imagina, você ia poder sentir aqui a cor da peça, né? Com os dedos. Para competidores com deficiência visual documentada, medicamente aplicam-se as seguintes exceções. Competidores cegos podem usar quebra-cabeças com diferentes texturas em diferentes faces. Cada face deve ter uma cor distinta para facilitar o embaralhamento e julgamento. Competidores daltônicos que não conseguem distinguir o número de cores necessárias podem usar partes coloridas com padrões, desde que aprovadas de acordo com a regra 2S. Os padrões podem estar nos adesivos ou serem desenhados. Eu tenho uma regra específica para daltônico, ó. Eu não tinha a menor noção que existia uma regra dessa. As cores das partes coloridas precisam ser sólidas, com uma cor uniforme por face. Cada cor tem que ser claramente distinta das outras cores. Modificações que melhorem o conceito básico de um quebra-cabeça não são permitidas. Versões modificadas de quebra-cabeça somente são permitidas se a modificação não torna nenhuma informação adicional disponível ao competidor. Por exemplo, orientação ou identidade das peças, quando comparado a uma versão não modificada do mesmo quebra-cabeça. Quebra-cabeças arredondados são permitidos. Quebra-cabeças cujo plástico colorido seja visível na parte interna do quebra-cabeça, exemplo, quebra-cabeça stickerless, são permitidos. Isso não inclui os seguintes quebra-cabeças: quebra-cabeças com partes transparentes, que podem revelar mais informações. Aqui está escrito emissões, mas tudo bem. Sobre o estado do quebra-cabeça. Exceção, um adesivo sobreposto ou um logotipo. Quaisquer modificações em um quebra-cabeça que resultem em desempenho ruim por um competidor não são razão para tentativas adicionais. Ou seja, leve um cubo bom. Para o clock, inserts personalizados com a mesma forma e tamanho do insert tradicional de papel são permitidos, a critério do delegado da WCA. Os inserts precisam ter uma indicação clara de posição de 12 horas que corresponda ao insert original. Os quebra-cabeças precisam estar limpos e não podem ter nenhuma marca, peças elevadas, danos ou outras diferenças que diferenciem significativamente uma peça de outra peça similar. Exceção, um logotipo. Os quebra-cabeças podem ter desgaste razoável a critério do delegado da WCA. Tudo é a critério. Definição: duas peças são similares entre si se forem idênticas em forma e tamanho ou espelhadas em forma e idênticas em tamanho. Partes texturizadas / corrugadas que permitam distinguir a orientação pelo tato não são permitidas nos eventos vendados. Os quebra-cabeças devem ser aprovados pelo delegado da WCA antes de serem usados na competição.
Se um quebra-cabeça não permitido for encontrado durante uma rodada, o competidor não pode continuar a usar o quebra-cabeça e precisa fornecer um substituto. Pena por tentativas feitas com quebra-cabeças não permitidos. Desqualificação da tentativa. As seguintes exceções se aplicam. Então, olha só, de acordo com essa regra aqui, então é muito importante você levar um segundo cubo na competição, né? E, digamos, se você for participar de Pyraminx, é bom você levar 2 Pyraminx, né? O ideal é mesmo levar 2 puzzles de cada tipo, para não ter perigo de chegar lá, o delegado falar que o seu puzzle não é válido. Porque aqui, ó, essa regra diz, ó, os quebra-cabeças devem ser aprovados pelo delegado antes de serem usados. Ou seja, a critério dele, entendeu? Se ele falar que não gostou ou que está desgastado demais, né? Aí, o que você vai fazer? Vai comprar outro na hora? Vai pedir um emprestado, né? Então é bom levar 2. Se um quebra-cabeça não permitido for encontrado antes de uma rodada termine, os resultados afetados na rodada devem ser substituídos com tentativas extras, a critério do delegado da WCA. 3x3x3 multiblind. Se qualquer quebra-cabeça não for permitido, esse quebra-cabeça pode ser individualmente considerado não resolvido, sem desqualificar a tentativa inteira, a critério do delegado. Um quebra-cabeça pode ter um logotipo em parte colorida. Neste caso, pode ter no máximo uma parte colorida com um logotipo. Exceção: para eventos vendados, um quebra-cabeça não pode ter logotipo nenhum. O logotipo tem que ser colocado em uma peça de centro. Exceções para quebra-cabeças que não têm peças de centro. Para o Pyraminx e o 2x2x2, o logotipo pode estar em qualquer peça. Para o Square One, o logotipo tem que estar em uma peça na camada equatorial, que seria o centro dele, né? Aqui eles chamam de equatorial. Eu chamo de centro mesmo. O logotipo pode ser em relevo, gravado ou um adesivo sobreposto. Todas as marcas de quebra-cabeça e de peça de quebra-cabeça são permitidas, desde que os quebra-cabeças estejam em conformidade com todo o regulamento da WCA. Ou seja, no final das contas, você pode sim levar o cubo de 1,99 que você comprou na feira. E aqui a gente finaliza então a leitura aqui da regra do artigo 3º que trata de quebra-cabeças, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre embaralhamento. Muito obrigado então por ter assistido até aqui e até a próxima.